Salam aleikum! Hoje vamos dar início ao Reino Plantae, falando sobre as plantas e a fisiologia vegetal, na qual, neste vídeo de hoje, falaremos a princípio sobre as características das plantas e sua evolução dentro do seu grupo. As plantas são seres eucariotos, porque possuem célula eucarionte. São seres multicelulares, por terem diversos tipos de células com funções específicas. São seres autótrofos ou autotróficos, capazes de produzir seu próprio alimento. Possuem cloroplastos com clorofilas A e B. E ao contrário das algas, a maioria das plantas vivem em ambientes terrestres e apresentam o corpo diferenciado em partes que se desempenham funções específicas, como as raízes, caule e folhas. Ao captar parte da energia proveniente do Sol para sintetizar seus compostos orgânicos por meio de um processo chamado de fotossíntese, eu vou ampliar agora para vocês o limbo da planta aqui, da folha, para vocês compreenderem melhor. Essa reação química, ela converte gás carbônico e água em glicose e gás oxigênio, como mostra a equação aí simplificada. Esse processo ocorre especificamente no cloroplasto, com a participação do tilacoide e estroma, que nós vamos estar estudando em um outro momento. Este cladograma mostra a relação entre algas verdes, carofícias, e as plantas. Observe então que as plantas elas são consideradas evolutivamente bem próximas das algas carofícias, um grupo de algas verdes com quem compartilham algumas características em comum. Por essa razão, supõe-se que as plantas tenham evoluído de alguma espécie de alga verde ancestral que conseguiu conquistar um ambiente terrestre há cerca de 420 milhões de anos no período Ordoviciano. A conquista do ambiente terrestre permitiu que as plantas explorassem novos nichos em que a competição por luz, gás carbônico e nutrientes eram bem menor que na água, onde até então viviam os demais seres fotossintetizantes. A vida fora da água, contudo, trouxe uma série de desafios às plantas. Um desses desafios é impedir a perda de água do corpo por evaporação. As plantas conseguem lidar com esse fenômeno porque apresentam em sua superfície uma camada de células muito unidas entre si, chamada de epiderme, como mostra aí na figura. Essa camada reveste todo o corpo das plantas, protegendo-as da desidratação. Sobre a epiderme encontra-se ainda uma camada de cera. Vejam aí essa película puxada. Essa película é denominada como cutícula, que também funciona como uma barreira contra a perda de água. Outro desafio diz respeito ao embrião, como mostra aí a figura para vocês, que também está sujeito à desidratação no ambiente terrestre. Uma novidade das plantas foi o desenvolvimento do embrião dentro do corpo da planta-mãe, de modo que ela fique protegido e ainda receba dela os nutrientes necessários para completar seu desenvolvimento. Por essa razão, as plantas também são chamadas de embriófitas. Em alguns grupos de plantas, o embrião desenvolve-se ainda no interior da semente, estrutura que se forma a partir de certos tecidos da planta-mãe. Agora o desafio é falar sobre o ciclo de vida das plantas e para isso faz-se necessário nós revisarmos alguns conceitos relacionados aos ciclos de vida de todos os seres vivos. Cada espécie possui um conjunto básico de genes dispostos em cromossomos. Esse conjunto básico recebe o nome de ploidia. Sendo assim, uma célula ela é classificada como diploide se ela possui o número total de cromossomos, representado por 2 Ns, ou ela pode ser também haploide, se ela tiver metade dos cromossomos. Essa metade dos cromossomos, representado por N, é formada a partir da meiose, que é a formação de gametas. A fecundação, por sua vez, é a união de 2 células haploides, que se chama agora de zigoto, e no zigoto essas células são classificadas como diploides, pois agora ela possui o número total de cromossomos, nesse caso
dois N's. Então, célula haploide, N, célula diploide, dois N's. O ciclo de vida das plantas é chamado de metagênese ou alternância de gerações, pois se completa a cada 2 gerações. Em outras palavras, a ploidia é restabelecida a cada 2 gerações. Uma geração é classificada como gametófito, como mostra logo aí acima, e a reprodução está sendo sexuada, com produção de gametas. Já a outra, a geração está sendo assexuada, é classificada como esporófito e ocorre produção de esporos por meio da meiose. Acompanhe o passo a passo desse ciclo aí para compreender melhor. O esporófito é diploide e produz por meiose esporos haploides. Um esporo desenvolve-se em um gametófito haploide que gera por mitose gametas também haploides. Da união de um gameta feminino com um gameta masculino ocorre a formação de um zigoto que é diploide. O zigoto desenvolve-se em um embrião protegido no gametófito feminino que dá origem a um novo esporófito. Neste cladograma, temos alguns destaques em vermelhos que indicam novidades evolutivas. Lembrando que durante muito tempo, as plantas foram classificadas com as algas multicelulares no reino Plantae. Apenas na década de 1980 é que as plantas foram separadas das algas pardas, vermelhas e verdes. Dentre essas características que sustentam o monofiletismo das plantas estão a epiderme com cutícula e o desenvolvimento do embrião no interior do gametófito feminino, que está em destaque aí logo no começo, em vermelho, e falamos no início do vídeo, certo? E sobre essas características. Os vasos condutores, por exemplo, permitiram o aumento do tamanho das plantas. Aquelas que apresentam essas estruturas são chamadas de plantas vasculares, como mostra aí na figura, as plantas vasculares a partir das pteridófitas, ou também classificadas como traqueófitas. A formação de sementes foi outro evento evolutivo notável nas plantas vasculares, chamadas de espermatófitas ou fanerógamas, que aparecem a partir das gimnospermas e angiospermas. E por fim, temos o surgimento de flores e frutos apenas nas angiospermas, pertencentes ao grupo das fanerógamas, nas plantas vasculares. E por fim, galera, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho para logo mais receber os vídeos em continuidade desse tema, Reino Plantae, e eu vou deixar aqui na descrição o link da FTD, na qual trabalha um vídeo resumindo geral, certo? Falando sobre terra à vista, a evolução das plantas e a conquista dos ambientes terrestres. Então, fique em paz, fica com Deus, salam aleikum.